Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula da parte da apostila de vocês. Geometria plana, tá? O assunto está na página 57, 58 e 59, tá? Inclui também a parte de polígonos regulares e depois, posteriormente, faremos o exercício de 1 a 6, da página 60, tá bom? Então, eu fiz um resumo aqui para a gente poder entender um pouco melhor, mas nada impede de vocês fazerem a leitura dessas páginas aí, 58, 59 e a página 60, tá bom? Polígonos, eles podem ser convexos e não convexos, tá? Convexo, o que acontece? Só você imaginar o seguinte, você tem um polígono e bota dois pontos aqui dentro, tá? Se esses pontos não ficarem na parte externa, tá? Eles são convexos. Por exemplo, aqui nos não convexos, eu tenho um polígono, né? E eu botei um ponto em cada extremidade. E tracei, você que ficou uma parte aqui no meio, fora do polígono, fica a parte externa. Então, quando isso acontecer, tá, ele é não convexo. Digamos que eu tivesse um polígono assim, ó, um quadrado agora. Aí bota um ponto aqui e outro aqui, aí traçou. Ele é o quê? Convexo, aqui dentro. Aí tem um outro polígono aqui, quadrado aqui assim. Isso é um polígono. Aí tem um pontinho aqui e o outro aqui, ó. Essa parte do lado de fora é um polígono não convexo, beleza? Os polígonos regulares, que são os polígonos regulares? Um polígono é considerado regular se os seus lados e ângulos forem congruentes. O que vem a ser um lados congruentes? Lados iguais. Os lados têm que ser iguais, certo? Os lados e os ângulos são iguais, tá? Os ângulos internos. Portanto, um polígono regular é equilátero e equiângulo. O que é isso? Vem dizer, vem ter os mesmos lados, a medida dos mesmos lados, e os ângulos são todos iguais, tá? Então, são os polígonos regulares, todo polígono é considerado regular se os seus lados e os ângulos forem congruentes, se eles forem iguais, ou então, um polígono regular, ele pode ser equilátero e equiângulo, tá? O que vem ser isso? Eles têm lados e ângulos iguais. O que acontece? Eu botei aqui os principais, né, que já está acostumado a trabalhar, que é quem? O triângulo, o quadrado e o hexágono. Se você observar, o triângulo equilátero, o que ele tem? Ele tem três lados iguais e tem três ângulos iguais, que é 60, 60 e 60. Já o quadrado, o que acontece? Ele tem quatro lados iguais, né? E tem os ângulos iguais, que é 90, 90, 90, 90. O hexágono, o hexágono, o que acontece? É um polígono equilátero de 6 lados, certo? Só que tem um detalhezinho. Qual é o detalhe do hexágono? O hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, certo? Então, o que vem dizer? São 6 triângulos equiláteros, onde o triângulo equilátero é o quê? Tem lados iguais e ângulos iguais, tá bom? Aí a propriedade do polígono. Todo polígono regular pode ser circunscrito e inscrito. Ele pode estar dentro de uma circunferência ou na parte externa de uma circunferência. Veremos isso também nos assuntos mais à frente um pouquinho. Os elementos de um polígono regular. Aqui eu fiz um polígono regular, um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois tem 6 lados. Aqui é o centro do polígono, né? Que pode ser o centro da circunferência inscrita ou circunscrita. Tranquilo. Tem um apótema, tá? Eu coloquei aqui também a definição do apótema, tá? Esse azinho aqui significa o apótema. O que vem a ser o apótema? Qualquer segmento que parte do centro, ele parte do centro, ele vem em direção a um dos lados, tá? Dividido em duas partes iguais. O apótema é o raio da circunferência circunscrita, tá? O que vem a ser o apótema? Apótema é um segmento, esse aqui é um segmento, ó. Parte do centro, um segmento, vem em direção ao segmento, ó. Qualquer segmento que parte do centro, ó, qualquer segmento que parte do centro e vai de encontro ao ponto médio. Um ponto médio divide um lado em dois segmentos iguais, duas partes iguais, certo? Então, esse aqui é o apótema, tá? Apótema significa isso. E também ele pode ser considerado o raio da circunferência circunscrita, beleza? O ângulo central. O ângulo central, a gente chama ele de quê? De AC, tá aqui. O ângulo central, ele é chamado de quê? De AC. Como é que eu acho a medida do ângulo central? A medida do ângulo central é o quê? 360 sobre o número de lados do polígono regular, tá bom? Eu botei aqui onde N é o número de lados do polígono regular e 360 porque é uma circunferência, certo? 360 graus porque é uma circunferência, tá bom? Aqui eu pus um exemplo, tá? Para a gente poder entender um pouco melhor. Exemplo, qual o ângulo central do hexágono regular?
ângulo central é igual a 360 graus dividido por N. N não é o número de lados que eu falei? São quantos lados tem um hexágono? 6 lados. Então, 360 dividido por 6 dá 60 graus, tá? Então, o hexágono, o ângulo central do hexágono é o valor de 60 graus, tá, pessoal? Bem tranquilo, tá? Então, o que acontece? Eu pedi a vocês para fazerem uma leitura nessas páginas, como eu falei, 58, 59 e 60, tá? Lá tem outros desenhos de polígonos, tá bom? Tá? Tem aqui na página 58, ela explica sobre polígonos convexos e não convexos, tá? Que nada mais é, só vocês terem atenção desse macete aqui, ó. Bota um ponto, se ele não ficar do lado de fora, como ficou aqui, tá vendo? Aqui tá do lado de fora, ó. Ele saiu da figura geométrica, então o que acontece? É um não convexo. Aqui não saiu, é um convexo, tá, gente? É bem tranquilo isso aí. Reconhecer quem é convexo e quem não é não convexo, tá bom? Vou apagar o quadro rapidinho para poder passar um outro exemplo. Continuando aqui, pessoal. Mais um exemplo aqui, a gente poder calcular aqui o ângulo central do triângulo e do quadrado, tá? O ângulo central do triângulo é o quê? Aplica a fórmula 360 dividido pelo número de lados, tá? 360 por N, que o triângulo tem 3 lados, deu que é o ângulo central de 120 graus. O quadrado, ângulo central igual a 360 dividido por N, ângulo central igual a 360 por 4, deu ângulo central de 90 graus, tá bom? Então é bem tranquilo, tá? Esses exemplos, esse está na página 59, tá? Que tem aí o ângulo central do triângulo, tem o ângulo central do pentágono, tá? Que é 72 graus, e o ângulo central do dodecágono, que é 36 graus, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer só para ter certeza. Só aplicar a fórmula ângulo central 360 dividido por N. Bem tranquilo, tá? Bom, pessoal, eu fiz aqui um exemplo aqui, tá? Para a gente poder calcular o ângulo interno e o ângulo externo de um triângulo equilátero, tá? O que acontece? O ângulo interno é o AE e o ângulo externo o AE. Isso aqui é um Ezinho aqui. É ângulo externo, tá? Como a gente calcula isso aí? O ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno tem uma fórmula. O ângulo interno é igual a 180 menos 360 dividido por N, tá? Onde esse N aqui é o número de lados, não é um triângulo. Não falei no início do programa que era um triângulo? Então são o quê? São 3 lados, certo? Então 3 lados, vai ficar aqui 180 menos 360 dividido por 3. Denominador não são diferentes? Então vai ser, denominador vai ser o quê? 3 tirando MMC vai ser 3. MMC 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 180, 540. Menos 360. Menos 360 dividido por 3. Certo? 540 menos 360 dá 180. Dividido por 3, deu 60. Então o ângulo interno ele vale quanto? Vale 60 graus, certo? 60 graus aqui. Porque a soma dos ângulos internos no triângulo não vale. Triângulo equilátero não corresponde a 180 graus? Então vai ser o quê? 60, 60, 60. Dá 180 graus. Agora, como eu acho meu ângulo externo? O ângulo externo é essa parte aqui, certo? O que falta para chegar aqui e completar aqui é 180? Certo? Não falta o quê? 120? Botei aqui, ó. 180 menos 60 é igual a 120. Então aqui o ângulo externo vale 120 graus. Matou a questão, tá? Tá bem tranquilo. Você vai aplicar uma fórmula para achar o ângulo interno, tá? Que a fórmula é 180 menos 360 dividido pelo número de lados que tiver o polígono regular, certo? Vai achar a medida do ângulo interno. Nesse caso nós somos 60 graus. Por ser um triângulo equilátero não precisava nem de conta, né? Mas eu fiz uma conta para poder demonstrar como é que se encontra. E o que acontece? A parte externa é o que falta chegar a 180. Falta quanto? 120 graus. Então é bem tranquilo, tá? Só basta vocês lembrarem aquela fórmula, ali que é importantíssima, porque se vocês não lembrarem, se for um polígono sem ser um triângulo, vocês vão ter que aplicar aquela fórmula, tá? 180 menos 360 dividido pelo número de lados do polígono regular. Tá? Neste caso ficou fácil porque o polígono procurado que nós estamos trabalhando é o triângulo, tá? Não esqueça também que aqui do lado aqui, que eu já expliquei no bloco anterior, é o ângulo central, tá? Ângulo central do polígono regular. Nesse caso foi só triângulo e quadrado. Aplica essa forma aqui também. Ângulo central é dado quem? 360 dividido pelo número de lados do polígono. Nesse caso foi o triângulo, foi 3.
aqui foi quadrado, foram 4 lados. Se fosse 10, seria 360 dividido por 10. Se fosse 12, teria 360 dividido por 12. Então, é só aplicação de fórmulas. Bem tranquilo, tá? Não tem mistério não, tá, gente? É bem light.